Fala, Sardinhada, tudo bem com vocês? Então, esse vai ser um vídeo um pouco diferente dos dois últimos que eu fiz, porque hoje eu quero conversar um pouco sobre empreendedorismo com vocês. Assim. Tá muito na moda falar de empreendedorismo, tá muito na moda falar dos empreendedores e dos grandes hábitos deles e do que eles faziam e de que foi por isso que eles ficaram muito ricos. E, cara, faz muito sentido. Desenvolvimento pessoal é uma coisa importante, é um fator super significativo, faz toda a diferença mesmo, o quanto você estuda, o quanto você lê. Mas a galera tá esquecendo de se reconectar com os verdadeiros valores disso. Na verdade, não é só o quanto você estuda, o quanto você se dedica, é o quanto você quer e o quanto você tem vontade, assim. E a história do cara que eu vou contar hoje diz tudo sobre isso. Ele não é um modelinho de cara perfeito, estudioso e cheio daqueles hábitos, lê 4 livros por dia. Cara, nada disso. Eu estudei muito assim a história do Robinson Kiba, que é o fundador do China Box, uma empresa que hoje tem mais de 200 lojas, né, franqueadas e que fatura mais de $500 milhão por ano. E como que começou isso? Como que começou a vida do Robinson Kiba? Acho que a gente tem que contar um pouco de quem ele é para antes da gente chegar nesse ponto onde ele se torna esse cara que ele é hoje em dia. O Robinson Kiba é filho de imigrantes japoneses, né? O avô dele veio para o Brasil e o avô dele não falava nenhuma palavra de português e acabou conseguindo crescer e se desenvolver e montou uma empresa de materiais de construção. O Robinson nasceu em Maringá, e ele mudou para o fundo dessa loja de materiais de construção do avô dele, com o pai e com a mãe, para poder ajudar nessa loja de materiais de construção. O pai dele era dentista, eles se mudaram para lá e o Robinson ficava na loja durante o dia, ajudando a guardar peças e tal, ia fazer balanço. Isso é muito importante na história dele. Só que aí, cara, ele não é esse modelo de perfeição, esse puta empresário que sempre teve uma visão empreendedora, que é isso que as pessoas querem convencer o mundo, que você já nasce pronto. Cara, nada disso. Ele adorava jogar futebol e ele ficava na loja jogando futebol, chamava os funcionários para jogar futebol na hora do almoço e nunca parava se ele estivesse perdendo, então ele acabava atrapalhando a empresa. E daí o pai dele deu uma chamada nele a primeira vez, né, que ele conta que foi assim, deu uma bronca nele, pô, o que é isso? Você não pode ficar jogando bola, você está atrapalhando os funcionários. Você pode até jogar bola, mas assim, você tem que querer também ajudar, tem que querer contribuir, você não pode atrapalhar o que a gente está fazendo. E daí o pai dele falou uma coisa para ele que foi: eu acredito em você. Olha que forte, né, cara? Eu acredito em você. Foi uma das primeiras coisas que o pai dele, foi uma das primeiras vezes que o pai dele levou ele a sério, assim, e eu acredito em você, você vai ser alguém na vida. E ele, pô, se meu pai acredita, eu também vou acreditar, né? Então o tempo passou. Ele ficou mais velho, ele tinha que escolher um curso para fazer na faculdade e ele escolheu odontologia, porque ele pensou, cara, vai ser fácil, eu pego os clientes do meu pai, trabalho ali no consultório e vai ficar tudo legal. E aí foi, mudou para Bragança Paulista, a família dele mandava grana, ele ia para a faculdade, tudo bem, o que ele fazia? Chegava à noite e estudava, claro, né? Nem fuder. Ele enchia a cara de cachaça e já chegou até a ser pego dormindo dentro de um porta-malas de um carro. Se esse cara conseguiu, você também consegue. É isso que eu quero que você pense. Então ele dormindo dentro do porta-mala de um carro, o policial chegou, ele, Bragança Paulista, cara, o que você está fazendo, né, e tal. Lógico que isso se refletiu nas notas. A mãe e o pai dele ligou para ele, pô, o que está acontecendo aí? A gente se esforçando aqui para poder dar conta de você aí, e você bebendo o dia inteiro. Pô, você pode se divertir com seus amigos, cara, mas vai lá, cuida da faculdade, estuda com responsabilidade, faz isso aí direito. E ele, novamente, ouviu a mesma frase do pai dele, pô, eu acredito em você. E a mãe dele super brava já, né, nível hard já, de bronca. E o pai dele, na calma sempre, eu acredito em você. Então, passa-se mais um tempo aí, ele nessa rotina agitadíssima de faculdade, muito estudo, só que não. E ele decide, um brother dele, chamou Marcelo de Moraes, chama ele, cara, vamos para os Estados Unidos, é a nossa última chance, 3º ano de faculdade, mais um ano a gente se forma, e daí é começar a trabalhar, não vai mais ter esse tempo, né, para poder fazer isso, seria legal a gente dar uma aprimorada no inglês. Então ele liga para casa e consegue convencer os pais dele. Cara, nesse ponto, assim, quando você vê ele contando essa história, você dá graças a Deus ele não ter virado vendedor de marketing multinível, pirâmide, sei lá, porque o mundo ia estar fudido. O cara é convincente pra caralho,
convence os pais dele com esse mesmo discurso de, cara, é minha última chance, vamos lá estudar inglês. E o pai dele aceita e deixa ele ir e tal, e ele vai lá pra ficar, e o pai dele fala, ó, agora é sério, então você vai lá, e quando você voltar, você vai se formar, e aí realmente é a sua última chance, porque você vai levar a vida a sério. E daí ele vai pros Estados Unidos, chegando lá, ele vai pra um albergue, e cara, ele passa na porta, tá tax included, ele escolhe esse albergue por causa disso, ele achou que era táxi incluso. Só que quem sabe inglês já entendeu a sacanagem, né? São impostos inclusos. E ele conta isso, que ele saiu para fora do albergue, ele e o amigo dele, o Marcelo de Moraes, e esperando o táxi, que nunca chegava, óbvio que não chegava, porque não era táxi. E daí ele entra de novo para perguntar pro cara, pô, cadê o táxi? Você não disse que táxi era incluso? Ele, tax included. Daí ele percebeu a primeira lição dele de inglês já nos Estados Unidos, que tax são taxas. Passado esse fracasso dele no inglês aí, ele decide tomar um táxi e dar uma passeada, conhecer a cidade, tá ali, andando, pô, japonesão, câmerazinha no pescoço, o que aconteceu? Assaltado, né, cara? Porque, apesar da lenda que a galera tem aqui no Brasil, tem crime em tudo quanto é lugar do mundo, lógico, em quantidades diferentes, mas japonesão turista assaltado. Daí ele perde toda a grana e ele e o amigo dele, para tentar completar a viagem, pensa, pô, vamos arrumar um emprego, a gente dá uma trabalhada aqui e fica mais um tempo. Fica o resto dos 2 meses que eles foram para passar. Só que aí, cara, quando tá chegando perto do final desses 2 meses, eles não queriam voltar, né, cara? Decidiram ficar lá por mais um tempo, porque eles estavam trabalhando, já estavam estabilizados, agora você imagina ele ligando para casa para contar pro pai dele, que já tava pistola dele tá lá, que ele não ia voltar. O cara pai já virado no giraia, a mãe, né, já virada no giraia, e ele vai ligar para casa e contar, ó, tô aqui tranquilo, eu arrumei um emprego, quero ficar mais um ano para aprender o inglês, sei lá o quê. E daí o pai dele, cara, você vai dar conta mesmo de sustentar aí? Você vai conseguir ficar aí? E ele, pô, vou, lógico que eu vou, tá tudo organizado. Daí o pai dele, mais uma vez, cara, eu acredito em você. Se você vai dar conta, você vai ficar aí, eu acredito em você. E foi aí que ele e o amigo dele, o Marcelo, tiveram o primeiro contato com a comida de caixinha, cara. Eles viam aquilo em toda série, em todo filme, e nos Estados Unidos era muito comum comer comida chinesa na caixinha. Então ele pensa, cara, no Brasil não tem isso, né? No Brasil só tem pizza. E daí ele pensa que seria uma ótima ideia, quando ele voltasse pro Brasil, abrir uma empresa disso. E o amigo dele, o Marcelo, estava com ele e falou, pô, é mesmo, uma puta ideia legal. E eles dois pensam a primeira vez nisso. Então, eles ficam lá e tal, ele vai lavando o prato, o tempo passa. Esse é um momento meio triste da história dele, porque ele conta que essa conversa que ele teve sobre a comida de caixinha e tal, foi uma das últimas conversas que ele teve com o Marcelo. O Marcelo voltou pro Brasil e morreu num acidente de bicicleta, na Marginal. Foi atropelado, acabou morrendo. Atropelado por um carro, estava andando de bicicleta e acabou falecendo. Nessa hora ele toma um impacto forte, assim. Você vê que ele sente muito essa morte desse amigo dele, que seria provavelmente o sócio hoje do Shine Box, né? Uma fatalidade aí. Então, passa isso aí. Ele volta e cheio de ideia na cabeça, veio dos Estados Unidos, fazer alguma coisa, o que ele faz? Engravida uma mulher. Putz. Cara, antes de se formar, faltando assim pouco mais sei lá, o filho ia nascer em dezembro 14 e ele ia se formar em dezembro 16. Aí ele vira pro pai dele de novo, fala, ó, tá tudo tranquilo, tá tudo no business plan, tá tudo suave, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. E o pai dele, olha, você vai ser alguém, eu acredito em você. Mas aí agora, cara, com um filho, e veio o plano Collor, arrastou a grana das poupanças, o sonho dele de abrir uma empresa de comida de caixinha, né? Ficou um pouco mais longe, ele teve que realmente se dedicar, foi trabalhar um pouco no consultório do pai, mas a galera não queria ser atendida por ele. Então ele abriu um consultório de odontologia próprio e, cara, deu certo. Incrivelmente deu certo, ele chegou a ter 3 consultórios de odontologia. Então você vê que todo esse papo de que você tem que ser um puta organizado e tudo mais, às vezes não é muito verdade. Se você quiser muito, você consegue. Então ele já estava aí com os 3 consultórios de odontologia, cara, mas ele não tirava da cabeça, martelando sempre a ideia de abrir o negócio de comida chinesa. Você vê que o sonho persistiu na cabeça dele, né? E daí ele passa um pouco mais de tempo e decide que ele vai abrir mesmo. Daí o pai dele vende o próprio apartamento. Olha o tanto que o pai dele realmente acreditava nele, né, cara? É incrível isso. O pai dele vende o próprio apartamento, dá por 1/3 do preço, assim,
e dá a grana para ele, e ele vende os 2 consultórios dele de odontologia, organiza, convida os amigos, muita gente ajudou, ele fala que o network foi importantíssimo, que as amizades que ele tinha foi importante. Então, valorizar os negócios dos seus amigos, valorizar a ideia dos seus amigos é importante. Mas os amigos dele falavam, pô, você tá ficando doido, abriu um negócio de comida chinesa, mas tinha um amigo que era arquiteto, ajudou ele, fez a logo do Tiny Box. Ele queria se distanciar desse simbolismo de restaurante de comida chinesa, dragão, essas coisas, porque o restaurante de comida chinesa tinha uma má fama, né, no mercado em geral de não ser muito higiênico. A verdade é essa. Então ele decide se distanciar disso e ele consegue, cara. Ele bota o primeiro Tiny Box de pé e no começo as pessoas, ele cria o nome Tiny Box, que é nada mais do que China na caixa, e ele começa a funcionar. Nos primeiros dias ele disse que jurou que ia dar errado, porque a galera começou a ligar perguntando se ele vendia box de banheiro, porque China in Box o pessoal pensava que era uma empresa de box. E daí a galera sempre ligava lá perguntando se ele estava box, porque box do chinês é mais barato que o American Box, né? Então a galera ligava sempre perguntando. Mas daí ele se aproveitou disso, você vê que ele é um exímio vendedor, cara. Ele se aproveitava até dessa oportunidade e enviava de graça uma amostrinha para casa das pessoas, para as pessoas experimentarem o produto e gostarem do produto. Então, no primeiro ano de funcionamento aí, em outubro, no segundo, no caso, já tinha aberto 6 lojas, já tinha um sogrão agora, que deu uma ajudada em abrir a segunda loja, alguns amigos dele da odontologia também quiseram abrir lojas, e ele foi para a primeira, e aí veio, a galera ligava sempre perguntando se era franquia, se dava para fazer, se a franquia era americana, ele falava, é demais, é uma franquia americana, e aqui no Brasil quem cuida sou eu, ó, Robinson, americano, Tiny Box, isso aí, vamos lá, abrir franquia, conseguiu abrir algumas, e daí ele foi na primeira feira de franquia, ele mal sabia o que era franquia direito, foi na primeira feira de franquia, acabou vendendo, cara, 35 lojas, o Brasil tava ali perto daquele plano real, e ele vendeu loja pra caralho, daí o Tiny Box começou a crescer, aqueles amigos dele que antes achavam que o negócio não era uma boa ideia, que era melhor ter ficado na odontologia, começaram a querer abrir franquia também. Uma curiosidade legal é que o arquiteto da marca abriu uma loja de biscoito, que ele não tem sociedade, quem produz os biscoitinhos do Tiny Box é esse cara. E daí ele conseguiu, no segundo ano já tinha mais de 70 lojas, aquele negócio gigante, e foi assim que começou. Atualmente o Tiny Box tem mais de 220 lojas e fatura mais de 500 milhões de reais por ano. Eu não vou me aprofundar mais na história, porque o limite aqui do YouTube para canais que não são tão grandes é de 15 minutos, eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria. Se vocês gostarem pra caralho no futuro, não agora, eu faço a parte 2 disso, pra gente terminar isso e explicar como é que ele foi se aprofundando e tal. Mas essa é a história de um grande empresário, de um cara fantástico e que não tem nada a ver com esse negócio de acordar às 5 da manhã, não tem nada a ver de ser o cara mais esforçado do mundo, não tem nada a ver com ler 80 mil livros. Ele falou que só leu gibi, os cursos que ele fez foi de violão. Claro que hoje em dia ele já estudou muito mais e tal, mas ele teve sucesso antes de fazer isso. Acho que para permanecer no topo é importante esse aprofundamento, mas o mais importante é fazer. Uma lição que ele dá sempre é que sempre que ele vai vender franquia, chega um cara e fala, cara, já pensei nisso, sabia que eu tive essa ideia uns anos atrás e não fiz. E ele fala, pois é, você pensou, mas eu fiz. E eu tô vendendo franquia, você quer uma loja? Então, cara, o mais importante é fazer, não se distancia disso, sabe? Esse é o principal valor que a gente tem que ter. Se você acha que essa história pode ajudar alguém, se você acha que essa história te ajudou, você puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Cara, você ajuda demais e eu vou continuar fazendo isso. Muito obrigado e valeu, cara. Até a próxima.